Fala pessoal, vamos aqui para mais um fechamento do dia. E que dia, galera, que dia que foi o movimento hoje nas bolsas, tá? Uma reviravolta surpreendente a força de recuperação que teve nos índices hoje, tá? E assim, a gente pode começar a tirar algumas conclusões a partir do fechamento de hoje, tá? Então, vamos logo aqui sem delongas, vamos começar a analisar aqui o que houve no movimento de hoje, tá? Então, vamos começar pelo SPY, como de costume. Eu quero mostrar para vocês, olha o tamanho dessa sombra aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Vou passar aqui para você. Esse aqui, mais uma vez, é o candle de pré-market, tá? Ele está sinalizando que provavelmente vai abrir em baixa amanhã, mas isso aqui até amanhã na abertura do pregão pode mudar, então a gente desconsidera, mas a princípio está abrindo no negativo. Mas vamos lá, olha só, esse pregão de hoje aqui, olha o tamanho dessa sombra, tá? Então, olha só, a gente pode ver aqui, a mínima ele chegou a tocar nos 420, e aí eu já posso até passar para vocês o seguinte, eu vou colocar essa mínima aqui de 420 também como um grande nível de suporte. Por quê? Porque deixa eu só, beleza. Por que eu vou colocar esse nível de suporte aqui também, tá, para minha análise? Por quê? Porque o mercado ele abriu já em forte baixa durante a maior parte do pregão. Ele derreteu, tá certo? Na maior parte do pregão ele derreteu, tocou essa mínima aqui, quase em 420, e olha só, ele abriu aqui, derreteu até aqui, tá certo? E fechou aqui em cima exatamente para tentar se suportar nessa média móvel de 200. Daí mais uma vez eu comento com vocês o seguinte, o mercado ele, ele, ele psicologicamente como é que eu posso dizer, eles consideram bastante essas métricas. Eu já vinha falando isso com vocês há bastante tempo, tá? Nos outros vídeos vocês podem ver aí que normalmente o mercado ele respeita essas métricas, tá? Então, olha só, ele no pregão de ontem, ele fechou um pouquinho abaixo dessa média móvel de 200 e hoje ele derreteu, a força compradora conseguiu reagir, tá certo? E fechou um pouquinho acima da onde? Da média móvel de 200, tá? O pré-market de amanhã já está abrindo um pouco negativo, mas como eu falei, tudo pode acontecer. Então, vamos considerar apenas o candle de hoje. De qualquer forma, tá? De qualquer forma, o que eu acho, dos próximos pregões? Bom, eu acho, estou considerando que esse aqui já é um grande suporte, um grande nível de suporte. Por quê? Porque bateu aqui, a força compradora conseguiu reagir, tá certo? Conseguiu reagir em cima da força vendedora. E então pode ser que a gente tenha achado já esse fundo aqui no movimento, mas não significa que ele não vá continuar caindo, tá? Só estou dizendo que provavelmente ele achou esse fundo aqui, pelo menos ficou um grande nível de suporte nessa região aqui, tá? Como eu falei, eu estou considerando ainda como um grande suporte antes dos 420 esse nível aqui, 426, ó, 426 mais ou menos, tá? Ele fechou bem acima. Vamos torcer para ele começar a reagir. Porém, é o que eu estou falando já há algum tempo. Pode ser que antes dele retomar a pernada de alta, ele porque no diário ele está em movimento de baixa,
tá? Isso daí a gente já é certo, a gente já chegou a essa conclusão, tá? Ele está numa pernada de baixo, então provavelmente, olha só, vamos traçar uma Fibonacci aqui. Então, supondo esse fundo aqui nos 420, ele pode ir buscar essa região entre 450, 445 a 455, tá? Por quê? Porque é a região de 0,5 e 0,618 de Fibonacci. E aí, mais uma vez, pode ser que ele venha a buscar dar esse pullback aqui para ficar nessa região aqui e depois continuar a cair. E aí, o que a gente tem que prestar atenção? Se nessa queda, tá, isso tudo a gente está especulando, tá? Se eu tivesse certeza do que ia acontecer, eu já estava com as posições abertas. Então, os próximos passos, tá? Então foi o que eu falei, considerando esse aqui como se a gente tivesse achado esse fundo aqui, tá? Justamente porque foi uma grande reação, o mercado, a força compradora mostrou uma grande reação. Então eu espero que o mercado venha dar esse pullback até essa região aqui que a gente traçou no Fibonacci, antes de voltar a pernada de queda. E aí a gente tem que prestar atenção para ver até onde vai essa pernada de queda. Por quê? Porque ele pode parar ou ele pode fazer mais, continuar rasgando aqui, tá? E aí, se isso acontecer, aí provavelmente vai até o mensal pode ser até que entre como uma reversão de queda. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos movimentos dos próximos dias, tá? Eu venho falando para vocês para não carregarem posições por muito tempo. Vamos ver aqui o semanal. Então, olha só o semanal. Nós temos essa região aqui de suporte e essa média móvel de 50, como a gente já vem falando há muito tempo. Então, esse candle aqui está tentando se sustentar nessa média móvel de 50 e no diário está tentando ficar também acima do suporte dessa média móvel de 200. O semanal tecnicamente já reverteu para queda, tá? Mas eu já falei para vocês o seguinte, eu estou considerando nas minhas análises esse fundo aqui. Então, se perder esse fundo aqui, pode ser que no semanal o movimento reverta para queda. Tecnicamente já reverteu, tá? Mas eu repito, para minha análise, eu estou considerando este fundo aqui. Então, se perder esse fundo aqui, pode ser que continue ainda um movimento de queda no semanal. E se no semanal reverteu para queda, é porque no diário ele vai ficar oscilando na tendência de baixa, tá? Então o que a gente tem que ver agora? Vamos ver no mensal, que é o gráfico maior. Olha só o tamanho dessa vela aqui. Então nós temos esse fundo aqui no mensal, tá certo? Se por acaso a gente perder esse fundo aqui e não está muito distante, provavelmente a gente pode buscar essa média móvel de 20 aqui, que serve também de grande suporte, e depois, no pior dos casos, essa média móvel aqui de 50 no mensal, tá certo? Mas eu acho mais provável, eu acho que é possível testar essa média móvel de 20 aqui, mas eu acho muito pouco possível, quer dizer, possível mas eu acho muito pouco provável que vá buscar essa média móvel de 50 aqui no mensal, porque senão vai ser um derretimento enorme no mercado. E como eu falei já nos vídeos anteriores, eu não acredito que o mercado americano, a economia americana vai deixar isso acontecer, tá certo? Mas pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer. Eu estou falando na minha opinião. Então, pode ser sim que ele venha buscar essa média móvel de 20 períodos aqui no mensal, tá certo? E se vier para buscar essa média móvel no mensal, é porque o semanal
entrou em tendência de queda, como a gente acabou de falar, tá certo? Então a gente tem que ver o que? Se o semanal conseguir segurar nesse suporte, nessa região de suporte aqui, pode ser que ela comece a ganhar força aqui nessa região aqui para poder continuar depois a pernada de alta, tá certo? Se perder esse suporte aqui é porque vai corrigir no mensal e aí a queda pode, os movimentos de queda podem continuar por mais tempo, tá certo? Então, o que a gente tem que ver nos próximos pregões? Nós temos que ver no diário, tá? No diário. Se o diário conseguir conseguir um movimentinho, respirar um pouco e vir a buscar esse pullback aqui, uns candles verdes com força, tá? Eu já falei, ele vai vir buscar aqui, ele vai encontrar essas duas médias móveis aqui como resistência, tá? Então, o que eu acho que é mais provável de acontecer, tá? O que eu acho que é mais provável de acontecer, ele vai vir dar esse pullback aqui e vai depois continuar a pernada de queda. Porém, eu quero ver qual a força dessa pernada. Por quê? Porque eu estou esperando no diário um pivô de alta, tá certo? Então, eu espero um pullback, vou esperar também depois, em seguida, a reversão de novo para pernada de queda, tá? Porém, eu vou esperar para ver até onde vai essa pernada de queda, se ele vai buscar um novo fundo descendente ou se ele não vai conseguir romper esse fundo aqui, tá? Esse suporte e vai formar um pivô de alta. Se formar um pivô de alta, é porque o semanal achou o fundo, tá? A base de preço, o fundo ascendente, e aí sim pode se indicar uma reversão de novo para a tendência de alta, tá certo? E o mercado pode continuar no movimento de alta. Então, tudo vai depender desses próximos movimentos. E aí eu falei com vocês, essa semana tem muito balanço sendo reportado, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque se o mercado realmente não gostar dos balanços, aí já associado ao aumento da taxa de juros dos treasuries americanos, né, e associado aos balanços ruins, então pode ser que o movimento de sangria continue, tá certo? Então, foi o que eu falei mais uma vez, se forem abrir posições, abram posições rápidas. Não fica muito tempo com posição aqui, porque esse mercado não está dando chance para você permanecer 2 dias com posição, beleza? Vamos para o Nasdaq, o Nasdaq hoje chegou a perder quase 5%, ou seja, ele já estava beirando os 18% negativo nesses últimos dias, tá certo? Ou seja, imagina só, quase 20% de correção. A gente só viu esse tipo de correção, acho que no início da pandemia, que eu acho que ele corrigiu 30%. Aquela tombada aqui que a gente viu, acho que foi, deixa eu ver, acho que foi aqui, ó. Essa pernada que deu aqui, eu acho que foi 30%, tá certo? Então, assim, há muito tempo que eu não vejo um movimento desse aqui, uma correção tão violenta como essa aqui. Mas beleza, vamos lá. Da mesma forma que o SPY, ele está brigando nessa região de suporte que eu já tinha traçado para vocês. O gráfico do Nasdaq é pior que o SP500, tá? O SP500 pelo menos está se segurando em torno da média móvel de 200 e o Nasdaq já perdeu essa média móvel de 200, tá? Mas está se segurando nesse suporte aqui que eu tracei, que eu já falei para vocês que é o que eu estou considerando na minha análise aqui. Se vier a perder esse suporte aqui e esse candle de pré-market já está sinalizando, aí provavelmente vamos ver aqui agora o semanal, para a gente continuar entendendo o racional dessas análises, tá? Então a gente tem no semanal esse suporte aqui. Já falei para vocês que esse candle da semana passada ele fechou exatamente, ó, praticamente exatamente nesse suporte aqui, tá? Então
eu venho falando para vocês o seguinte: se esse aqui é o gráfico semanal, tá? Se ele perder esse fundo aqui no semanal, tá? Ele está quase perdendo. Você vê que está uma briga muito grande, ó. Eles, no gráfico da semana passada, no candle da semana passada, ele já fechou praticamente nessa região de suporte aqui. Essa semana já está ameaçando romper, tá? Esse aqui provavelmente foi o candle de hoje, foi a batida que deram hoje. E aí ele conseguiu se recuperar e olha só para onde que ele foi parar. Exatamente nessa região de suporte aqui. Fechou um pouquinho, praticamente nessa linha aqui, tá? Tá praticamente nessa linha aqui. Então vamos observar nessa semana para onde se ele consegue fechar um pouco acima, segurar essa região de suporte aqui, tá? E aí ele pode ficar, se ele conseguir se segurar acima e a gente vir um pouco de volume crescente, tá? Então pode ser que ele consiga forças para ficar um pouco lateralizado nessa região aqui antes de continuar, antes de reverter agora o movimento para alta, tá bom? E vamos fechar aqui agora com o Dow Jones. Dia. E que dia? Bom, Dow Jones, ele perdeu o suporte da média móvel de 200, tá com dificuldade da mesma forma que o Nasdaq para voltar para a média móvel de 200, tá? Mas da mesma forma que o SP500, pode ser que a gente tenha achado esse fundo aqui, tá? O racional é o mesmo. Bateu nessa região aqui, o mercado reagiu. Então pode ser que provavelmente, se vier a testar de novo esse suporte aqui, o mercado reaja, a força compradora reage de novo. Então pode ser que a gente tenha achado esse fundo aqui como suporte. O RSI continua extremo, tá? E aí eu mais uma vez, da mesma forma que a gente viu o RSI extremo aqui, ó, e ele bateu no médio móvel de 200, alguns pregões depois ele reagiu. Agora, realmente, embora esteja na região de sobrevenda, mas o mercado ainda assim não está demonstrando força de reação. E outra coisa que eu reparei analisando o gráfico Dow Jones hoje, olha só, vou até apagar aqui para vocês verem melhor. Ó, olha onde que ele foi testar esse fundo aqui de suporte. Foi exatamente nessa região aqui, ó, onde teve esse gap, tá? Então o Dow Jones veio buscar fechar esse gap aqui de meses atrás, ó, de abril do ano passado, tá? Ele fechou esse gap aqui e reagiu da mesma forma que os outros mercados, tá? Mas olha só que interessante, ele foi exatamente nesse ponto de suporte que formou esse suporte aqui, foi exatamente nessa região de gap, tá? O mercado nessa época aqui abriu com gap e agora ele veio fechar esse gap, fechou, graças a Deus conseguiu reagir da mesma forma que os outros mercados, tá certo? Mas olha só que interessante, então realmente no Dow Jones esse fundo aqui, tá, pode significar realmente um fundo muito forte de romper. E aí assim, a análise de hoje foi essa, tá? Não tem assim, muito o que falar, não tem muita novidade. Eu esperaria mais um pouco para abrir posições, tá certo? Foi o que eu falei com vocês. Eu tô esperando, vou esperar fechar o candle semanal dessa semana para ver aonde que a gente vai ficar nos níveis de suporte no semanal, tá certo? Para saber se no semanal ele vai começar a reverter para uma pernada de baixa, para o mensal ir buscar a base de preço, ou se ele vai conseguir reagir buscando esses suportes aqui e conseguir reagir um pouquinho para pelo menos ficar lateralizado um pouco nessa região antes de continuar a pernada de alta,
tá bom? Então, por hoje foi isso. Não tem muita novidade, a não ser que eu acho que quarta-feira tem a reunião do FONC, tá? Do Fed, vai se pronunciar. E aí, além do pronunciamento do Fed, tem esses balanços. Ou, se eu não me engano, a da Apple vai sair na quinta-feira. Então, eu esperaria para semana que vem, tá? Se alguém quiser abrir posições, assim, eu esperaria semana que vem. Então foi isso, tá, pessoal? Mais uma vez, estudem e cuidado, tá? Se por acaso quiserem abrir posição, não abram, não fique muito tempo, tá certo? Então um abraço a todos aí e bons estudos.